Boa, aí você falou lá de investimento, né? Como que você... Que dica que você daria para alguém que quer começar? Porque o primeiro passo é investir, nem que seja numa caixinha do Nubank, do Banco Inter, do PicPay, já tá ótimo, né? Só que aí, o que é uma carteira de investimentos e como criar uma carteira boa do zero? Boa. Dá umas dicas Uma aí. carteira de investimento é uma carteira que ela é diversificada. Então você vai investir em produtos financeiros diferentes. Uhum. Então, por exemplo, uma caixinha, que é um CDB, é um tipo de produto financeiro. Tá. Uma ação, que é um pedaço de uma empresa, é um outro tipo de produto financeiro. Um fundo imobiliário é um outro tipo de produto financeiro. Então, hoje, por exemplo, na minha carteira, eu tenho 25% em renda fixa. É uma renda fixa de liquidez diária. Eu não travo esse dinheiro em lugar nenhum. Eu não travo precisar, né? Por quê? Porque ela é minha reserva de emergência, porém, ela também é uma reserva de oportunidades futuras. Tá. Cara, eu já vi gente que separou, deu briga lá, marido e mulher, separou, a pessoa tem que vender o apartamento pela metade do preço. Olha a oportunidade. Se você tem dinheiro parado para aproveitar um negócio desse, você multiplica seu dinheiro muito. Ou então, às vezes, vai vir uma crise de mercado, as ações vão cair pela metade, como foi na pandemia. A ação Itaú pela metade do preço, Ambev pela metade do preço. E shoppings, todos os shoppings que você conhece na tua vida, com 70% de desconto. Você entendeu? Então, assim, quando vem uma crise dessa, você ter ali a reserva de emergência e oportunidades numa renda fixa de liquidez diária é muito importante. Ela tem que compor a sua carteira. Aí, outros 25% que eu tenho são ações aqui no Brasil. Então, eu moro aqui no Brasil, o Brasil tem empresas muito boas, que fazem muita coisa, e o Brasil é um país em desenvolvimento ainda. Então, o risco dele é maior. Se o risco dele ainda é um pouco maior, quando eu comparo, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Bolsa da Europa, significa que existe também um potencial de valorização maior aqui também. A coisa não está desenvolvida aqui. Então, se eu entro agora, daqui a 20 anos, se tiver tudo melhor, eu vou ter ganhado uma valorização absurda na minha carteira. Tá. Então, as ações brasileiras, elas compõem essa estratégia, 25%. Tá. Aí eu tenho 25% de imóveis aqui no Brasil também. Então, o imóvel, o fundo imobiliário, né, ele é uma renda variável que vai trazer um aspecto para você de renda fixa, no sentido de renda mensal recorrente. Então, uma ação, o forte da ação brasileira não é ficar distribuindo o lucro dela todo mês. Nenhuma empresa fica todo mês, o lucro aqui agora, vai lá viver com essa renda. Já o fundo imobiliário, o foco dele é esse. Porque eles têm até uma regra de um bom percentual tem que ser... 80% do caixa lá do fundo tem que ser distribuído. Tá. Então, o fundo imobiliário, ele não pode ficar com o dinheiro lá parado, mofando, ele tem que distribuir. E isso faz com que ele ganhe das pessoas que vão alugar ali e já vão distribuir para os cotistas, entendeu? Tá. Então, assim, o fundo imobiliário, ele não vai crescer, ele não vai explodir o patrimônio dele, você vai ficar, né, que nem acontece com as ações, com as criptos. Não vai acontecer isso com o fundo imobiliário. Mas ele vai trazer uma renda todo mês que, isso dá um ânimo, porque é o que eu, por exemplo, fiquei viciado em investir fazendo isso, vendo lá o dinheiro pingando na minha conta. E aí eu pegava esse dinheirinho e reinvestia mais. Aí você vai vendo o efeito bola de neve acontecendo. Entendeu? E aí faltou os últimos 25% da minha carteira, que aí são investimentos internacionais. Então esses 25%, eles estão compostos tanto de ações americanas quanto de criptomoedas. São investimentos que geralmente, quando o Brasil vai mal, esses investimentos sobem. E as criptomoedas eu acho importante ter na minha carteira também. Hoje eu tenho 3% da minha carteira de cripto, que é um investimento que não está ligado a nenhum governo. Né? A criptomoeda ela é uma reserva de valor, hoje em dia. Ela é mais utilizada como uma reserva de valor. A gente não usa como dinheiro mesmo. Vou na padaria comprar. O pessoal fala que existe lugar no mundo que já consegue usar o Bitcoin para comprar alguma coisa. Mas hoje o Bitcoin, o valor que as pessoas veem, os grandes bancos, os grandes fundos de investimento, é uma reserva de valor. Como o ouro, por exemplo. Por que eu acumulo ouro? Porque eu acredito que ele vale. Por que eu acumulo Bitcoin? Porque eu acredito que ele vale. E ele vale mesmo. A gente vê lá, tá 300 e poucos mil reais um Bitcoinzinho. Então, assim, é uma reserva de valor que independe do Estado. Então, se o real brasileiro começa a cair porque o governo foi lá imprimir um monte de dinheiro, ou aconteceu alguma coisa, ou o dólar mesmo... Acontece isso com o dólar também inflaciona. A gente acha que o dólar não inflaciona, é só colocar tudo em dólar, então que eu tô protegido? Não tá. Então você tem um ativo que ele independe do governo, ele vai depender das pessoas ali acreditando naquilo e botando a confiança delas naquilo, e é o que está acontecendo com o Bitcoin, por exemplo, faz parte de uma carteira também. Então quando você monta todos esses setores, então, não é uma coisa assim,
de outro mundo de difícil. Mas também não é fácil. Por isso que é legal você separar um dia, ou às vezes, depois que você fizer essa introdução, aí você pega uma semana inteira só para ações, uma semana inteira só para... Você vai aprofundando, você vai construindo esse conhecimento na sua cabeça, entendeu? Boa. E sabe uma coisa que eu acho legal também? Você não apenas assistir o vídeo, mas você ir anotando. Porque duas coisas aqui que para mim faz muito sentido, né? Primeiro, você não tá vendo um vídeo para aprender? Na escola, hoje não, mais que tá uma bagunça, tá uma carniça essa escola aqui, né? Nem repetir de ano, mais repetir. Eu tinha um cagaço do caramba de repetir de ano, né? Apanhar do meu pai se eu repetisse, hoje em dia nem repete mais as escolas. Nossa. Por isso tá todo mundo cada vez mais burro aqui, uma educação podre dessa aí, né? Mas... Me chamou tudo. Aí, falando aí, ó. Então, na escola, teoricamente, você não tinha que levar um caderno e uma caneta e anotar o que o professor tava falando? Faz isso também, porque isso ajuda você a absorver melhor. Memorizar. Quando você tá só assistindo, às vezes você tá vendo lá, pensando no futebol, na pizza, né? Agora, quando você anota, e eu fico mó legal quando eu vejo gente que marca, tipo, eles me marcam no story, aí ela tira uma foto, a televisão lá, e o caderninho dela com tudo anotadinho. Eu acho da hora, mas é isso. Mesmo. Porque se a nossa ideia é aprender, não é simplesmente assistir vídeo. Vai anotando. CDB, banco... Tem FGC, seguro que cobre até 250 mil. Senão, não vai decorar. Você pode assistir a semana inteira, mas é que nem ler livro, né? Ler livro eu amo riscar tudo, porque quando eu termino, eu vou lá e releio só o que eu risquei, que são os pontos mais importantes, né? Então, anota tudo, isso ajuda você a absorver mais, porque você está escrevendo, vendo, ouvindo e às vezes até falando em voz alta aqui, né? Mais sentidos envolvidos. E a outra coisa, né, Diego, é que não adianta você assistir 500 aulas e não começar a investir. Exato. O que vai te ensinar mesmo é fazer, né? Então, o Diego falou aqui, né, dos 25% que ele tem em renda fixa, 25% em ações brasileiras, 25% em fundo imobiliário, 25% em investimentos internacionais. Comece, talvez hoje você não precisa se preocupar ainda com tudo isso, mas começa numa caixinha. Depois você vai botando. Opa, hoje eu vou pro CDB. Opa, ações, vou começar a investir em ações, né? Fazendo essas coisas do começo que você vai conseguir aprender mesmo, né? Então, interessante. E aí, quais são os 3 melhores investimentos que você diria para um iniciante? Então, vamos lá. Para um iniciante, eu acho que renda fixa, uma caixinha dessa poderia ser uma... A primeira coisa que eu faria era isso. A primeira coisa que eu fiz foi isso, que nem eu te falei lá no começo. Depois, aprender o que é um fundo imobiliário, justamente porque é renda variável, você tem que entender que o preço oscila, você tem que entender risco, você tem que entender a vantagem, porém, é uma coisa mais estável, né? Quando a Bolsa de Valores cai 10%, os FIIs vão cair 4%. Quando a Bolsa cai, sei lá, 20%, os FIIs vão cair ali 10% no máximo. É sempre menos, né? Então, como a volatilidade dos FIIs é menor, quando sobe, sobe menos, quando cai, cai menos, é menos aterrorizante. Porque, e outra coisa, as pessoas às vezes falam, não, então tem que ter muito dinheiro, né? Agora que eu me empolguei aqui, eu vou pegar, vou vender aqui minha moto e vou colocar tudo em investimento. Aí ela faz isso, ela se lasca também. Esse que é o problema, porque são coisas assim simples, mas que é aí que você se ferra. Porque aí você pegou o dinheiro da tua moto lá, colocou lá na bolsa, no fundo imobiliário. Aí vem uma crise. Ou alguém falou alguma coisa, o presidente falou alguma coisa, alguém derrubou o mercado de fundo imobiliário. Aí você vai falar, meu Deus, perdi dinheiro, esse negócio é um cassino, eu vou te sumir, eu não quero mais saber. Então, outra dica maravilhosa é você, quer vender a moto para investir? Não tá usando a moto, né? Ou virou um passivo na sua vida, virou uma despesa que você não quer mais? Ótimo. Só que aí você vai pegar todo o dinheiro, coloca na caixinha lá, deixa rendendo. Aí vai aprendendo, todo mês, sua moto você vendeu por 8 mil. Você pega R$500 desse valor todo mês e você vai colocando aos poucos. Porque aí, caiu o mercado. Mas eu tenho mais, meu dinheiro lá. Meu 7.500 na caixinha. Vamos pegar mais 500. Aí caiu o mercado de novo, coloca mais 500. Então, o mercado vai caindo e você vai comprando mais barato. Uma hora o mercado volta. Não tem como cair para sempre, porque são imóveis do mundo real que a gente tá falando. São shoppings gigantescos, são aqueles prédios gigantes que a gente vê na Paulista. Pô, tem um valor absurdo aquilo, não tem como ir pra zero. Entendeu? Então, quando você sabe o que você tá fazendo, você vai perdendo medo. E aí, só com essa dica, não tem como você ficar... Aí você não vê a tua carteira negativa, entendeu? Sim. Porque o segundo erro da pessoa que tá iniciando é esse. Coloca muito de uma vez, o mercado cai, e aí quando cai, dá o desespero. Ela fala, deixa eu resgatar antes que esse negócio leve todo o meu dinheiro embora. Entendeu? Aí ela vai lá e... Então, fazendo isso...
Ah, caiu, mas espera, agora eu vou comprar mais barato. É o mesmo shopping que eu estou comprando por um preço mais barato? Quem que não quer isso? Ó, a pessoa que começa a investir é a única que se desespera e acha um absurdo e tem medo quando você tá numa Black Friday de investimento. Então assim, por exemplo, você quer comprar lá um iPhone, você quer comprar lá qualquer coisa, tomate. Você não fica feliz quando o tomate tá mais barato? Se cai o preço, eu compro mais tomate. Agora é a hora. Agora é a hora. Não, na Bolsa de Valores é o contrário. Quando cai, as pessoas ficam desesperadas e querem vender e se desfazer. Em vez de pensar que elas têm que comprar mais nesse momento. Verdade. Tudo Entendeu? a gente prefere quando tá mais barato. O investimento que também deveria, não faz... Exatamente. Tá. Então assim... Isso é falta de conhecimento, né? Sim. Exatamente. Você investe só de ouvir, mas não estudou. Não estudou, então ela vai ter medo. Inteligente o pobrezito, hein? Eu aprendi com algum pessoal que veio aqui já. Caramba, Olha, ele tá aprendendo, menino é tá? bravo, meu, ó. Tem muitas pessoas sabudas que vêm aqui, viu? Boa, Pode crer. boa. Mas e acontece isso muito com criptomoeda. Quando o Bitcoin que foi o que você falou do erro que a galera comete, né? Como que todo mundo tá ganhando dinheiro com criptomoeda e tem tanta gente reclamando, falando que só se ferrou? Comprou na hora errada, não estudou. Ela comprou só aquela vez, né? Tipo, subiu, todo mundo tá falando. É o mesmo raciocínio, né? Tipo, É o mesmo imagina um raciocínio. shopping falando assim, só hoje, hein? Calça jeans de R$100 por 400. Tem algum trouxa que vai querer comprar? Não! Você tá entendendo? É isso que acontece com Bitcoin. Bitcoin bate o recorde, R$400 mil. Vou comprar tudo. É agora! Mano, você é louco, filho, Pode né? Gente, eu Exatamente. fico indignado com isso Eu também, cara. E até o... Tem até o... Já viu aqueles memes da fotinho com duas filas, né? Bitcoin em queda e não tem ninguém na fila. Aí Bitcoin na alta e uma fila enorme de gente. Toda essa galera que tá comprando criptomoeda quando tá na alta, muito provavelmente vai se ferrar. A não ser que tenha uma alta muito longa e que a pessoa venda, continue tendo alta e venda. Mas o mundo dos investimentos tem ciclos, né? Não tem nenhum investimento que só sobe o tempo todo e nunca tem queda. Se tivesse, todo mundo só investiria nele. Então, ações têm altas e baixas, fundos imobiliários têm altas e baixas, criptomoedas têm altas e baixas. E se você compra quando está em alta, qual que é a tendência? Cair, né? Então, você tem que comprar exatamente o que o Diego está falando. Em tudo na vida, a gente prefere comprar quando está barato. No mundo dos investimentos, a pessoa faz justamente o oposto. Né? E aí fica com raiva, falando que é uma porcaria, que ações é do diabo, que criptomoeda é coisa do anticristo. Você quer... Vou nem xingar aqui, tá? Mas, ó, galera, para quem nunca assistiu os nossos vídeos, tudo bem. Eu também, há 3 anos, não sabia nem o que é criptomoeda direito, né? Mas para quem assiste o nosso conteúdo e não entender até hoje esse raciocínio, pelo amor de Deus, que mundo você tá vivendo? Né? Então, investimento, aproveita quando tá em queda, porque quando tá em queda, tudo os tontos ficam metendo pau. E é nessa hora que os inteligentes compram. Né? É o que aconteceu do exemplo do shopping que você deu na pandemia, né? Caiu tudo. Por quê? Porque os shoppings fecharam, lockdown, pandemia. Foi. Um monte de gente metendo pau em fundo imobiliário e os inteligentes foram lá e começaram a comprar. Aí o bagulho subiu, a galera ganhou mal grana, né? Total. Você acha que o shopping veio parar? O pessoal falando Acabou que era o o shopping fim pra do shopping sempre. pra sempre. Qual a Porque todo mundo ia ter chance, medo. né? Você acha, gente? É. Aí não tem cinema, você tem que ir no shopping, aí tem uma praça. E aí que mora a diferença do investidor e do especulador. O investidor, ele vai acumular patrimônio. O especulador, ele tá acumulando vitórias. Tá. O especulador, ele... não, eu tenho que esperar, eu tenho que comprar aqui, acertar o preço, quando cair, quando subir... o especulador tá tentando acertar isso. Uhum. O timing de entrar, o timing de sair, ele vive morrendo de medo. Tá. Já o investidor, todo mês eu vou lá e coloco um pouco, não importa o Longo preço. prazo, O né? Bitcoin, não importa o preço. Quando tava nos 72 mil dólares, eu tava comprando. Uhum. Quando tava no 30 mil, nos 15 mil dólares, eu também tava comprando. Porque acredita no Porque potencial. você tá né? acumulando patrimônio, você não tá acumulando vitória, você não tá fazendo um negócio pra ter um lucrinho. Uhum. Entendeu? Então essa que é a mentalidade. Então Boa. outra dica que eu dou é: nunca entre com muito dinheiro de uma vez no investimento. Se você pegou um dinheiro a mais que você tem, que é fora da tua realidade, do Vendeu teu uma salário, casa, ganhou uma herança. herança, casa, carro, qualquer dinheiro pontual que não é recorrente, você nunca vai colocar de uma vez no investimento, porque isso é um especulador que vai fazer. O investidor, ele vai pegar a renda mensal que ele tem e vai colocar o aporte mensal com base nessa renda todo mês.
Porque se cair, Tá. ele continua comprando sempre. Boa. Se subir, ele continua comprando sempre.